Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu declaro que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a tua vida, contra a tua casa, contra a sua família, em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa palavra do começo ao fim. Deus vai falar com vocês. A palavra de Deus para a sua vida, ela está aqui em Mateus, no capítulo 20, do versículo 25 até o versículo 28, onde a Bíblia está nos dizendo: Então Jesus, chamando-os juntos para si, disse: Bem sabeis pelos príncipes dos gentios, são estes dominados, e os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. Qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Uma palavra maravilhosa de Deus para mim e para a sua vida. Se você for um pouco adiante nesse capítulo aqui, você vai ver que os discípulos começaram a discutir entre eles para ver qual deles seria o maior e qual deles seria o melhor. E no momento que Jesus para ali, eles ficam em silêncio, eles ficam quietos e Jesus vai dizer para ele aqui essa passagem. Ele vai dizer, meus amados, bem sabeis pelos príncipes dos gentios que são esses dominados, e os grandes exercem autoridade sobre eles. Ele está dizendo, no reino dos homens ali, meus amados, os grandes dominam as pessoas. Os grandes estão nos lugares de destaque e todos, meus amados, ali colocam ali diante deles ali um temor, uma confiança, um certo tipo de pavor, um certo tipo de medo. É dessa maneira que funcionam os governos dos homens. Para você ser grande, você tem que mandar e você tem que dominar as outras pessoas, no princípio do governo humano. Mas ele vai dizer no versículo 26, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser fazer ser grande entre vós será o vosso serviçal. Então ele vai dizer a diferença do reino de Deus e a diferença do reino dos homens. A diferença, meus amados, do reino dos homens é que ele tem que ser grande, dominar. Ele vai dizer, as pessoas vão servir a ele debaixo de um jugo. Mas no reino de Deus, Jesus está dizendo que é diferente. O que mais servir, o que mais se entregar à palavra de Deus, o que mais se entregar à vontade de Deus, esse vai ser o maior. O maior no reino de Deus, meus amados, é o inverso do princípio usado no reino dos homens. Ele vai dizer, se vocês quiserem ser grande, então é dessa maneira que vocês vão ser grande. O que mais servir um ao outro, o que mais, meus amados, servir o seu propósito, o que mais, meus amados, servir ao Senhor, esse será o maior no reino de Deus. E ele vai dar um exemplo, meus amados, dele. Como Criador, ele veio e tornou servo, ele serviu todas as pessoas. Ele, em vez de ser servido, ele veio para servir. E é esse o princípio de fazer um filho de Deus grande no reino de Deus. Você tem que estar focado em servir ao Senhor e servir ao seu próximo. Isso faz você ser grande. E quando mais você servir, quando mais você for humilde, quando mais você se humilhar diante da presença de Deus, quando mais você glorificar o nome do Senhor, maior você vai ser no reino de Deus. Então nós devemos aplicar esse princípio. No versículo 28 ele vai dizer, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate a muitos. Amém? Jesus Cristo, ele veio para servir. Isaías 59:2, a Bíblia vai dizer que o meu e os seus pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, mas Jesus Cristo se manifestou para colocar fim a essa separação. Ele se manifestou para cumprir com minha e com suas obrigações. E agora, através da graça dele, porque, meus amados, ele veio servir, porque ele pagou pelos nossos
nossos pecados, porque Ele nos resgatou, agora nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E é dessa maneira, meus amados, que nós devemos ser grandes. Olha o que diz no versículo 27, ó. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Você quer ser o primeiro no reino de Deus? Então sirva a Deus, sirva o seu propósito. E dentro do teu propósito, sirva as outras pessoas. E isso vai fazer você ser grande no reino de Deus. Não queira ser grande, meus amados, baseado no princípio do homem. Ali, Provérbios 14:12 diz que há caminhos que parecem reto aos nossos olhos, mas no final ele os levará à morte. Não queira ser grande trapaceando as pessoas, não queira ser grande falando mal das pessoas, não queira ser grande, meus amados, querendo aparecer, mas seja grande servindo a Deus. E dessa maneira você vai glorificar o nome do Senhor. Dessa maneira, verdadeiramente, você vai ser grande no reino de Deus. É o inverso de tudo aquilo que você aprendeu. Quanto mais você se sujeita ao Senhor, quanto mais você se rende ao seu propósito, mais servo você se torna, mais você glorifica o nome do Senhor. Quando você entende verdadeiramente o seu chamado, você não busca a sua glória, mas você busca a glória do Senhor. Como Jesus Cristo buscava glorificar o Pai, da mesma maneira você vai glorificar o nome de Cristo e o nome do Pai. Se você procura glorificar o seu nome, meus amados, se você procura aparecer, meus amados, você está aplicando o princípio errado. Se você procura aparecer de maneira humana, esse princípio está errado. Você tem que se sujeitar a Deus e dessa maneira Deus vai levar você ao pódio. Ele vai exaltar você, ele vai tornar você grande, ele vai tornar você filho, ele vai direcionar você quando você servir. Por isso a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça àquele que é humilde. A graça é o favor. Quando mais você se humilha diante da presença dele, quando mais você se rende, quando mais você compreende que tudo vem dele. A capacitação, meus amados, não é mérito teu, não vem de você, mas vem do Espírito Santo de Deus. E se não vem de você, não é mérito seu, então toda honra, toda glória, todo mérito tem que ser dado somente ao Senhor Jesus. Você é o que é através da graça de Deus. Se você procura ser algo em si mesmo, o princípio que você está usando é errado. Jeremias 17:5 ali vai dizer que maldito o homem que confia no homem, cujas forças estão em seus próprios braços. Se você confia em si mesmo, você está confiando nas forças de seus próprios braços e você está entrando debaixo de maldição, porque você está voltando debaixo da lei. E a Bíblia diz: maldito todo aquele que não cumprir os mandamentos. E em si mesmo você não pode cumprir os mandamentos. Você precisa do poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Gálatas 5:16: viva pelo Espírito, de maneira nenhuma vocês irão satisfazer os desejos da vossa carne. E você só pode viver pelo Espírito se você se render a Ele, se você se humilhar diante da presença dEle, se você se achegar diante de Deus e através do poder de Deus, meus amados, você deixar Ele operar na sua vida, se você deixar Ele entrar no seu coração e conduzir você, você vai ser uma pessoa grande. Porque quando você é guiado pelo Espírito, você não procura a sua própria glória, mas você procura a glória do Senhor, você procura glorificar o nome do Senhor. Cuidado para você não aplicar o princípio errado aqui, como os discípulos estavam aplicando. Eles queriam ser grande, mas da maneira humana, usando o princípio humano. O princípio humano é dominar as outras pessoas para ser grande, mas o princípio de Deus é você servir ao seu próximo, você servir ao Senhor, você se render à vontade de Deus e abençoar as outras pessoas através da graça e através do favor. E quando as pessoas olharem para a sua vida, meus amados, você vai apontar para Jesus e vai dar a Ele toda a honra, todo o crédito, todo o mérito. No momento que o apóstolo Paulo pregava ali, quando ele chegou na ilha de Malta, que as pessoas quiseram ali, meus amados,
Deus, declarar Ele como um Deus, Ele repreendeu eles e deu glória ao Senhor Jesus, porque todo mérito vem de Cristo. Toda honra e toda glória, meus amados, tem que ser dada ao Senhor. Se você procurar o princípio humano, no momento que as pessoas, meus amados, venerar você, você vai acertar a glória, e isso vai fazer você cair da presença de Deus. Isso fez Lúcifer cair da presença de Deus. Mas se você for humilde, se você servir, se você verdadeiramente buscar a glória de Deus, cada vez mais você vai se tornar maior. Cada vez mais você vai se tornar grande, porque o que torna você grande é o poder de Deus. O que torna você grande é você se sujeitar ao Espírito dele. O que torna você grande é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isso faz você viver uma vida sobrenatural. Isso faz você viver verdadeiramente, meus amados, o princípio de grandeza do reino de Deus. Então se entregue ao Espírito. Seja grande, meus amados, mas não baseado nos seus princípios, baseado nos princípios de Deus, baseado na graça dele. Então, seja servo, sirva ao Senhor, sirva o seu propósito, procure o seu propósito, peça para que o Espírito venha revelar o seu propósito, se renda ao seu propósito. Quando mais você se render ao seu propósito, mais você vai servir ao Senhor e mais você vai servir ao seu próximo. Você pode ver ali que os discípulos, os apóstolos do Senhor, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles serviam as pessoas, porque eles compreenderam que a verdadeira grandeza não estava em exaltar o nome deles, mas glorificar o nome de Jesus. Isso torna você grande, quando você dá a Deus, quando você dá a Cristo toda a honra e todo mérito e toda a glória. Por isso o apóstolo Paulo diz: convenha, meus amados, que o velho eu diminua para que a graça de Deus crescesse na vida dele. Por isso ele diz: quando eu estou fraco, eu estou forte, porque o poder de Deus é manifesto na minha fraqueza. Quando ele se rende diante da presença de Deus e compreende que não é pelo poder dele, mas é pelo poder de Deus, isso faz ele ser grande. Amém? E isso vai fazer você ser grande na presença dele. Quero estar orando por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouvirem e receber essa palavra, que eles sejam iluminados e renovados por Ti, que eles venham viver a verdadeira grandeza do Teu reino, que eles venham sujeitar a Ti, que eles venham verdadeiramente servir o propósito e servir a Ti, Pai, para que eles venham verdadeiramente ser grandes. Nós não vamos ser grandes, Pai, baseado naquilo que os nossos olhos carnais compreendem por grandeza, mas que nós vamos ser grande baseado na grandeza que provém do Teu Espírito, porque o que provém de Ti é a verdadeira grandeza. Amém.